E aí, irmãos, boa noite a todos aí, amém? Que Deus abençoe a todos. Mais uma vez estamos aqui para estar falando aí do amor do Senhor Jesus, amém? Então, boa noite aí a todos que estão chegando aí, amém? Boa noite, Gé. Deus é maravilhoso, amém, irmãos? É muito bom estarmos aqui para glorificar meus filhos na fé, tá ali, Silva Diane, amém, queridos? Que bom, né, irmãos? Agradecer a Deus por estarmos aqui mais uma vez, para estar falando, né, irmãos, do amor de Deus, da palavra do Senhor. Como é bom, né? Eu sou apaixonado, amém? Boa noite, minhas filhas. E aí, João, boa noite também. Vou esperar essa galera linda aí para mim estar dando boa noite, para ir matando as saudades. Amém? Glória a Deus aí pela vida de todos, amém? Boa noite, Jeane, boa noite, Andiane, boa noite, João. Que bom, irmãos. É muito bom estarmos aqui, saudades de tudo. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, amém, irmãos? É um tempo, assim, onde Deus ele tem fala ao meu espírito, né, irmão? É o tempo da igreja dele se manifestar, né? Mas a igreja de Jesus, o homem precisa ter o discernimento que a igreja do Senhor não é quatro paredes. A igreja, a morada de Deus é você. Amém? Boa noite aí, Val. Que bom estarmos aqui, amém? Vou aqui degustar aí, ó, um café, amém, irmãos? Um café maravilhoso, ó, semi-orgânico, um café top. Amém? Em breve tá aí, nós estamos despachando aí para todo o Brasil, amém? No momento ainda, né, fui dar uma olhada aqui, vou ver como é que tá os correios, amém, irmãos? E em breve aí tem uma galera que já falou, pastor, eu quero experimentar esse café e envia para nós. Mas para você que mora aqui em Tanquinho, essa galera linda que tá aí, tem lá na Quitanda, amém? Glória a Deus. É muito bom. Tá ali chegando agora minha filha ali, a Pri. Que bom, irmãos, amém? Deus abençoe aí o Caleb, mais um netinho aí na fé, tá chegando aí, amém? Glória a Deus, parabéns, Pri, Maurício. Irmãos, em primeiro lugar eu quero agradecer a Deus pela vida de toda essa galera maravilhosa aí, amém? Aleluia, glória a Deus, irmãos. Em primeiro lugar, eu gostaria que você pudesse abrir tua Bíblia, vamos lá em Mateus, né? Vamos lá em Mateus capítulo 6, amém, irmãos? Mateus capítulo 6 diz assim, ó, Mateus capítulo 6 diz assim: Tu, porém, quando orares, vai para teu quarto, e após ter fechado a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará plenamente. Amém, irmãos? Então, uma das coisas que quando Deus te convida para a vida no Espírito é uma vida no secreto. Amém? Você está aí comigo então? Falarmos que estamos, né, sendo guiados pelo Espírito, nós temos que o lugar de sermos guiados pelo Espírito, esse lugar é o secreto. Aí você diz, pastor, como assim? Jesus ele te convida a entrar no teu quarto. O quarto é um lugar no Espírito. Jesus é Espírito, Deus é Espírito, amém, irmãos? Deus ele traz o natural para que você tenha a revelação, para que você tenha o discernimento do que é espiritual, amém? Então ele trouxe algo natural para que você tivesse o discernimento daquilo que é espiritual. Então quando ele te convida, ele diz assim, ó, entra para os teus aposentos, entra para o teu quarto, fecha a porta. Amém? Que quando você está em secreto, o Pai te vê, o Pai te enxerga no secreto, e em secreto ele vai te compensar. Aonde? Publicamente, plenamente. Amém, irmãos? Então, peraí. Por que eu tenho que fechar a porta? Porque, meu irmão, no mundo existem várias vozes. Então, eu quero te falar algumas vozes do mundo. Mas as vozes do mundo, meus irmãos, não é as pessoas que estão falando, sim, ela faz parte de uma voz. Mas as primeiras vozes desse mundo natural, essas vozes, ela habita dentro de nós. Amém? Você tem a voz da carne. Amém? É uma voz muito forte, irmãos. Por isso que é uma luta constante entre a carne e o espírito. Porque a carne, ela tem uma voz muito sutil. Por quê, pastor? Porque a carne, ela é o local, ela é o museu da minha história, da sua história. A carne, ela é o museu da minha queda, da sua queda.
Amém, querido? Foi ali, querido, está armazenado, entende? Como alguns dizem, né? Ali está o teu antecedente criminal, ali está, como diz o norte, né? A tua capivara, ali está as tuas fraquezas. Então a carne, enquanto ela vem governando a minha vida e a sua, ela sabe que também tudo está armazenado. E a carne, querido, ela simboliza um povo chamado Amalequitas. Amém? Está lá em Deuteronômio 25, perdão. A partir do versículo 17 até, acho que, se não me engano, 19 acaba, né? Então, e quem é que a carne pega? Os desfalecidos, os fracos, os retardatários. Onde é que esse povo guerreiro ficaria escondido? Eles ficavam naquele tempo, quando Deus arrancou o povo do Egito, eles ficavam onde? Na areia. Irmãos, é tremendo. Quando você é guiado pelo Espírito, quando você tem um tempo com a palavra do Senhor, de fazer, quando eu digo você lê, você está comendo, você está se enchendo do Senhor. A revelação pertence a Deus, amém? Então os amalequitas, Deus diz assim, ó, quando eu te dar paz ao redor de todos os teus inimigos, você tem que apagar da sua vida o quê? A memória dos amalequitas, amém? Por quê? A carne, ela é mestre para te levar para o passado. Amém, querido? E aí, querido, você entra em Cristo e não consegue viver uma vida nova de Cristo por causa do quê? Porque a carne continua guiando muitas pessoas. Amém? Há muitas pessoas andando em culpa, andando no passado, enquanto Deus diz que o teu passado ele não te lembra mais. Entende agora? Então é isso que eu quero te falar. Eu quero falar dessa igreja no secreto. Então o secreto é o lugar dos mistérios. Amém? Quando eu entro no secreto, eu estou em segredo entre o Pai, entre meu Pai. Amém? E o que é que você está falando desses segredos? Meu espírito está conversando com o espírito do meu Pai. Amém, queridos? Então é isso que você precisa ter o discernimento. Boa noite, minha irmã. Minha esposa linda já entrou ali, amém, amor? Te amo muito. Então o que você precisa entender? O secreto é o lugar dos mistérios e a revelação é o propósito. Amém, irmãos? Então quando eu oro em secreto, eu estou sendo cheio dos mistérios de Deus. Amém, querido? E o propósito de eu estar cheio desses mistérios é a revelação. Amém, querido? Então, essa revelação, quando eu estou sendo revelado por Deus, o que me acompanha em cima da revelação, a recompensa de eu viver o propósito escrito por Deus. Amém, querido? Então, as pessoas elas precisam agora ter o discernimento. Quando é que eu recebo de Deus um galardão, irmão? Uma recompensa. Irmãos, me perdoa. Só há recompensa quando você é manifesto por Deus. Enquanto você não é manifesto por Deus, não há recompensa. Por quê? Quando você é manifesto pelos homens, você já ganhou a tua recompensa dos homens. Você está aí comigo? Então, querido, é muito sério. É muito sério. Então, uma das coisas que nós precisamos ter o discernimento é isso. Então, quando eu fecho a porta, que as vozes de fora, as preocupações, amém, as dificuldades, o meu exterior, ele vai deteriorar, irmãos, amém? Quando eu entro para o secreto, a falência do meu exterior vai ser violenta. Então, as pessoas, quando elas mergulham na vida no Espírito, elas acham que logo de cara o exterior vai ser mudado. Quem te falou? Não, todo o exterior ele vai ser bombardeado, entenda agora, pelo poder da oração em outras línguas, em te levar para o secreto. Então, quando eu vou para o secreto, eu estou recebendo de Deus mistérios. Por isso que eu sou o transporte, por isso que eu sou a glória de Deus sobre a face da terra. Quem vai me fazer conhecido como transportador da glória de Deus é o próprio Deus. Porque quem vai me revelar os homens é Deus. Porque pelos homens eu vou ser julgado. Pelos homens nós iremos ser condenados. Por quê? O transporte da glória de Deus não agrada os homens. Amém, querido? Se você lembrar, em 1 Reis, os 4 leprosos, eles eram o transporte da glória de Deus. Mas para a nação, para aquele povo, para aquela cidade, eles eram leprosos. Amém, querido? Então, querido, ser transporte da glória é quando o meu exterior ele é destruído. Amém? Quando eu olhar para o meu eu interior e eu descubro em mim que eu me tornei insignificante. Olha que lindo. Aí eu me tornei o quê? O verdadeiro vaso de barro. Ó, uma coisa tão frágil, mas transporta mistério. Amém, querido? É isso que os homens não entendem. Olha para você, não te dá nada. Mas quando você é revelado por Deus, você transporta a glória desse Deus. Amém? Por isso que é loucura, por isso que ele confunde tudo, irmãos.
Por isso que Deus confunde os sábios, amém? Os indoutos, amém? Os conhecedores dessa era. Porque vai olhar para mim, vai olhar para você e diz, que é esse cara? Hã? Mas quando você abrir sua boca, quando eu abrir minha boca, revelada por Deus, você está aí comigo, querido? Amém. É por isso que quando o profeta Abacuque, que eu acho muito lindo, quando ele diz que Deus fará conhecido a sua glória. Então, quando eu entro no secreto, eu estou cheio de quê? Do mistério, da palavra de Deus. Irmãos, a palavra de Deus é a própria glória. Por quê, pastor? Porque a glória de Deus, ela é manifesta naquilo que eu ouço. Porque aquilo que eu ouço de Deus produz fé. Então, quando eu tenho fé, eu sou transformado de glória em glória. Por isso que o justo viverá da fé. A essência de alguém que decidiu viver por fé é alguém que sai do secreto, carregando mistérios e sendo revelado pelo Pai. Isso é a vida do justo. É alguém que está no secreto, Deus vê ele no secreto, ninguém vê você, só é você e Deus. Amém? E quando você sai do secreto, você sai cheio de mistério. E aí ele revela para você. Então, olha que lindo. O propósito de Deus é você ser revelado por ele. A estratégia que Deus tem para que você viva o propósito, o centro da vontade de Deus, é você ir para o secreto com Deus. Então, quando eu vou para o secreto com Deus, amém? Olha que lindo. O Espírito Santo, que conhece tudo de Deus, ele vai trazer tudo que meu Pai é para o meu espírito. Então ali eu estou carregado da glória, eu estou carregado dos mistérios. E por onde eu andar, Deus vai me revelando e mostrando para as pessoas que eu sou um filho dele. Por isso que há duas fases importantes em nossas vidas, que nós precisamos ter o discernimento no espírito. Chega um tempo na sua vida e na minha, que a gente diz, está curado, imediatamente fulano é curado. Você diz, rapaz, eu gostaria que Deus usasse alguém agora para falar comigo. De repente alguém passou na rua, falou com você. Esse tempo você fala, uau, Deus está comigo. Então todo mundo vê Deus na sua vida. Só que quando você vai se tornando o filho maduro, como Jesus foi, amém? O ruios de Deus, não tecnós, um filho maduro de Deus. Mudou, você sai de tecnós, de filhinhos, para ser um filho maduro de Deus. Quando você é um tecnós, um filho de Deus, sem maturidade, chegando agora, a alegria de estar no colo do Pai, brincar com o Pai, o tempo inteiro Deus mostra para todo mundo que Ele está com você. Mas quando você cresce, amém? Quando você recebe de Deus a maioridade, quando você deixa de andar nos preceitos dos homens, para andar sendo revelado pelo Pai, aí chega o tempo de você mostrar para todo mundo que você tem um Pai. Amém? Chega um tempo que o Pai mostra que Ele está com você em tudo. Mas chega um tempo que o Pai diz, agora você tem que mostrar para todo mundo que eu sou contigo. Amém, querido? E eu vou falar para você, quando essa maturidade, ela começa a chegar na tua vida, no Espírito, para você mostrar para todo mundo que você tem um Pai, é onde você precisa ter a maturidade de um filho que ouve Deus, de um filho que ouve o Pai. Então, a vida da fé significa, quando eu estou orando em outras línguas, eu estou me edificando meu espírito, amém? Porque quem ora em línguas edifica a si mesmo, quem profetiza edifica a igreja. Amém, querido? Então, a igreja é você. Agora eu estou profetizando na sua vida. Amém? Você está aí comigo, irmãos? Então, nesse exato momento agora, eu estou edificando a sua vida. Porque quando eu estava orando em outras línguas, eu estava sendo edificado. Amém? Pelo meu Pai. Então, quando eu oro em línguas, eu oro no Espírito e eu oro mistérios. E em cima desses mistérios é minha edificação. Então, quando eu me coloco entre o Pai e a oração em outras línguas, eu estou no secreto. Amém? Então, no secreto, eu estou sendo construído dos mistérios de Deus. Por quê? Porque a criação está esperando a revelação dos filhos. Então, qual o propósito meu nessa terra? Conhecer a vontade de Deus. Para eu conhecer a vontade de Deus, eu preciso, em primeiro lugar, ir para o secreto. Porque o secreto é o lugar de intimidade, é só você e Ele.
Por isso, querido, que quando eu vou para o secreto, eu vou trazer à existência os mistérios de que o ouvido não viu, os mistérios de que o olho não viu, os mistérios daquilo que não chegou no coração dos homens. Amém? Então é por isso que Jesus diz: vai para o mistério. Não, vai para o secreto. E o secreto é eu parar de ouvir o exterior e eu ouvir por dentro. Amém? Hoje mesmo eu estava conversando com a irmã na fé. Amém? E eu disse para ela: ó, eu quero falar algo para você. Feche seus olhos agora. Olha para dentro de você. Irmãos, um dos maiores segredos da maturidade é você conseguir enxergar você por dentro. Amém? Anota isso no seu coração. O maior segredo da maturidade é você conseguir olhar você por dentro. Por quê? Você está tão, vou falar para você, sem norte, que você fica olhando para fora. E quando você olha para fora, você vai se perder na caminhada. Por quê? Porque o que esse mundo tem é corrompido. Então todo mundo que olha para fora, ele tá favorável, ele abriu o coração para ver o erro das pessoas. Amém? Então todo mundo que olha para fora, essas pessoas têm na mão as tábuas de Moisés, eles têm a lei, eles têm o dedo da acusação. Então todo mundo que olha para fora são as pessoas que vivem acusando, são as pessoas que vivem criticando. Por quê? Porque elas perderam, querido, o discernimento de olhar para dentro. Então quando você olha para dentro, você enxerga como você está sendo construído. Amém, querido? E eu vou falar para você. E quando você começa a olhar para dentro, você começa a enxergar você os fundamentos. Amém? Aí você começa a descobrir quem é você nele. Você pode ver, me perdoa com carinho. Todos os fofoqueiros, eles olham para fora. Porque eles se tornaram contendeiros. Essas pessoas da fofoca são as pessoas das facções. Elas criam grupo. Então a língua delas é tão felina, porque elas usam a própria boca para defamar de onde ela comia. Amém, querido? De repente, querido, quem mais sofre com essas pessoas são pastores. Porque pastores que não aprenderam a olhar para dentro. Você sabia que a língua dessas pessoas fere um pastor a tal ponto que ele perde até o coração de pastorear? Irmão, é terrível a fofoca na igreja. Porque os fofoqueiros são as pessoas que aprenderam a olhar para fora. E essas pessoas que olham para fora, meus filhos, são pessoas que dentro dela, no coração dela, entenda, elas andam com raiz de amargura. Então você quer descobrir uma pessoa que tem dificuldade de perdoar, são as pessoas amarguradas, você quer descobrir, são aquelas pessoas que só acusam, são as pessoas, querido, que elas nunca vê nada de bom em você. Por que elas não conseguem ver nada de bom em você? Porque elas aprenderam a enxergar elas. Então o modelo que ela tem de ser humano é elas. Me perdoa. E aí, querido, ela aprendeu tanto a olhar o que é humano, me perdoa, que ela começa a destruir todas as pessoas que estão ao redor delas. Elas são amarguradas. Elas têm um coração triste. E aí, irmãos? Amém? E a vida no Espírito, irmãos, eu vou falar uma coisa muito séria para você. Todo mundo diz assim, ó, eu sou igreja, eu sou igreja, eu sou... Você sabia que você pode ser salvo e nunca ser igreja? Nossa, pastor, está na palavra. Amém? Você pode ser salvo e nunca ser igreja. Você pode ser salvo e nunca conhecer o teu propósito. Como tem alguém também que pode, me perdoa, irmão, morrer sem Cristo e nunca ter conhecido o propósito. Por mais que existia um propósito para ela, ela não teve, querido. Presta atenção. O desejo de conhecer o que o Pai fez para ela. Você está aí comigo, irmão? Hã? E aí? Então, irmãos, é muito sério. Então, querido, pessoas com maturidade são pessoas que aprenderam a olhar para dentro. Amém, querido? As pessoas, querido, que elas criticam muito são as pessoas, querido, que elas aprenderam a criticar, porque o que elas conhecem é a vida que ela tem, a vida natural. E essas pessoas são destruídas pelo caminhar. Amém, querido? Porque essas pessoas, elas culpam todo mundo. Ah, eu tô assim por causa do pastor. E, querido, o alvo de ataque da obra de Deus são os seus pastores. Entende, querido? Entenda. Não que pastores têm que andar atrás de gratidão, não. Pastores forjados em Deus, a gratidão dele é conhecer Deus e viver o chamado dele. Mas as línguas felinas, aonde a carne usa, orientada por Satanás, é isso.
Entende agora? É querer criticar alguém que um dia te estendeu os braços, alguém que um dia te abraçou, alguém que um dia passou madrugadas e madrugadas te ouvindo. Amém? E quando você se depara com isso, você se tornou maior inimigo daquelas pessoas que um dia você falou para elas: aonde, se você precisar de mim em qualquer lugar, eu estarei contigo. Se você morrer, eu morrerei junto. Aonde você for, eu irei contigo. Você não pode generalizar. Mas essas pessoas precisam ter maturidade, porque são as primeiras que vão te abandonar. Irmãos, e aí onde está o segredo de você continuar firme sendo uma igreja? Amém, irmãos? Então, de novo, você pode ser salvo sem nunca se tornar uma igreja. Você pode ser salvo sem viver teu propósito. Uma das coisas que a igreja está equivocada em relação à recompensa, ao galardão. Por exemplo, para você receber um galardão, você precisa ter o discernimento, amém? De quem você recebe. Porque de repente você está recebendo os profetas, mas não foram profetas enviados por Deus para sua casa. Por exemplo, lembra da Bíblia diz que tinha um homem de Deus, que ele tinha uma palavra de Deus. Ele diz, ó, você vai por esse caminho, mas não volta por esse mesmo caminho. Ele tinha uma palavra revelada de Deus, o propósito de Deus sobre a vida dele. E lá na frente, se você entender, ele encontra um profeta velho. Amém, querido? E o profeta faz ele voltar pelo mesmo caminho. Você lembra quem come ele? O leão vai lá e come ele, mas não come o jumento dele. Satanás é mestre para isso, irmãos. Então, eu quero te dizer agora, qual é a igreja dos últimos dias? Qual é a igreja da volta de Cristo? Qual é a igreja que Cristo espera? Qual é a igreja, querido, que vai transportar Cristo? Vou mostrar para você qual é a igreja. Vamos lá em Mateus, você está aí comigo? Capítulo 16. Vamos lá comigo? Vamos lá, em nome de Jesus. Mateus capítulo 16, aleluia. Vocês estão aí comigo, irmãos? Glória a Deus, vocês estão me ouvindo bem? Amém? Se houver queda de sinal, se você não está me ouvindo bem, escreve aí, amém? Ó, lá em Mateus capítulo 16, no versículo 16, diz assim, ó. Em primeiro lugar, eu vou ler o 15. Jesus diz assim, então Jesus interpelou, mas vós, quem dizes que eu sou? Ó que lindo. E Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Presta atenção. Ao qual Jesus lhe afirmou, abençoado és tu, Simão, filho de Jonas, pois isso não foi revelado a ti por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que estás no céu. Está aqui dois tipos de vozes que você tem que fechar, não aceitar na sua construção. Pastor, quais são os dois tipos de vozes? A carne é a incredulidade. Irmãos, a área que a carne opera, tudo que é incrédulo provém da carne. Tudo que é incrédulo provém da carne. Porque toda obra da carne é morta. Porque a mentalidade da carne é morte. Amém, querido? Porque a mentalidade da carne simboliza o homem. Então, o pecado entrou pelo homem ao mundo. Você está aí comigo? E a vida também entrou por outro homem chamado Cristo. Então, quando Deus fala da vida da carne, Ele está falando do homem como alma vivente, não como um homem vivificado. Você está aí comigo? Então, quando Jesus diz assim, ó, não foi carne e nem sangue, são dois tipos de vozes que você não pode aceitar na construção da igreja, na edificação da igreja que é você. A carne é a incredulidade, amém, querido? E qual é a outra voz? O sangue simboliza a alma. Irmãos, a alma simboliza a igreja. Mateus capítulo 7, quando Jesus começa a dizer, ei, o homem prudente é o que ouve a minha voz e constrói. Aonde? Na pedra. Amém, querido? E ó que interessante, você tem que discernir. Todos ouviram. Agora, eu escolho aonde construir. Amém, querido? E para eu construir, já existe um fundamento que é Cristo. E esse fundamento é a pedra angular. Você está aí comigo, irmãos? Glória a Deus.
Então, para eu ser uma igreja de Cristo, duas vozes que não podem estar na minha construção com ele: a carne e a alma, a carne e o sangue. Então, quando eu vou para o secreto em Mateus 6,6, para eu fechar a porta, são essas vozes: as vozes da carne e a voz da alma, irmãos. Amém? Está aqui. Aí Jesus diz assim, ó, no versículo 18, Mateus 16:18, ele diz assim: da mesma maneira eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, do inferno, não prevalecerão contra ela. Então, peraí. Para eu ser igreja, a minha edificação é a revelação. Entendeu? Porque quando Jesus chama a atenção de Pedro para edificar Pedro, ele diz: olha, Pedro, olha que lindo. Ele diz: Pedro, eu sou apaixonado. Ele diz assim, ó: tu és Simão, amém? Filho de Jonas, filho de um homem, amém? Tá aí comigo? Aí depois ele diz: não foi revelado a ti por carne e sangue. Mas ele fala três coisas aqui fundamental. Ao qual Jesus lhe afirmou: abençoado és tu, Simão, filho de um homem, amém? Pois isso lhe foi revelado nem por sangue e nem pela carne. Então presta atenção. A verdadeira igreja de Deus é quem anda por revelação. Está aqui agora. E sobre essa igreja, as portas do inferno, querido, não prevalecerão. Pode ter uma resistência, mas ela não para. Ninguém que anda por revelação, você vai ver ele parado na jornada, você vai ver ele parado na caminhada, você vai ver ele parado no propósito. Nunca. Por quê? Porque Satanás nunca vai acompanhar. Irmãos, preste atenção. O tempo agora é a voz profética. Você está aí comigo? O tempo agora de viver na terra é a gente viver na frente do problema. Opa, pastor, peraí, sim. Porque se eu ando em revelação, aquilo que vai acontecer, meu pai já me municiou, meu pai já me garantiu a edificação por onde eu irei trilhar. Por isso que Satanás, as portas do inferno, não prevalecem contra a igreja. Então, querido, se você conhece alguém que parou, ela não é igreja. Por quê, pastor? Porque a verdadeira igreja é a igreja que anda por revelação. E Jesus me garante que quem anda por revelação, as portas do inferno nunca prevalecerão. Nunca terão vitória. Então, peraí. Você que está se distanciando do Senhor é porque você deixou de andar em revelação. E uma chave para que você ande em revelação com Deus, a chave mestra para a tua vida no Espírito, é oração em outras línguas. Então, quando eu oro em outras línguas, eu estou no secreto. E quando eu estou no secreto, eu estou pegando de Deus segredo entre o Espírito de Deus e o meu Espírito. Por quê? E 1 Coríntios 6,17 diz que quando eu me uno a Deus, eu me torno espírito com Ele. Então, se eu me torno espírito com Ele, eu me torno o próprio Deus. Se eu me torno o próprio Deus, eu transporto o que o próprio Deus é. Então, meu querido, se Ele, querido, é espírito, o que é dele eu transporto. Se eu transporto o que é dele, só quem pode me manifestar é Ele. Porque, querido, andar no propósito sobre a face da terra é ser revelado por Ele, não ser revelado pelos homens. Amém, querido? Então você precisa ter o discernimento daquilo que Deus tem feito sobre sua vida. A verdadeira igreja é a igreja que é edificada numa revelação. A igreja tem que andar no profético, porque o profético é o Espírito de Cristo. E toda igreja que anda no profético, querido, Satanás nunca vai pegar essa igreja. Por quê? Eu te provo agora. A palavra profética que liberou que ele viria de uma virgem, Satanás nunca encontrou. Ele foi tentar prevalecer. Ele tentou destruir quem? Logo de cara, Adão. Ele destruiu Adão, mas não destruiu a igreja da revelação. Amém? Porque quando ele derruba Adão, ele encontrou quem? Enos. Ei, amém? Enos, em Gênesis, ele edificou um altar para Deus. Amém? E quando ele achou que ia derrubar os descendentes de Enos lá na corrupção do homem, amém? Dali Deus pega quem? Abraão. Amém? Quando ele achou que destruiria Abraão, Deus pega Isaac. Amém, querido? Então, sempre vai ter uma palavra profética para a igreja que anda sobre revelação. E qual é a igreja corrompida? É a igreja que anda sendo guiada pelos homens. Porque tudo que o homem cria vira gigante. Capítulo 6, quando os filhos de Deus se apaixonam, irmãos, me perdoa. Eu não quero entrar em discussão teológica, irmãos. Gênesis 6.
Por quê? Porque Jesus diz, irmãos, presta atenção, que nos lembra do saduceu, querendo falar lá em Mateus, no capítulo 22, Lucas e tudo em diante aí, ele diz aí, presta atenção, Jesus, eles chamam, querem pegar Jesus, o saduceu. Ele diz, ó, tinha uma mulher que ela casou, teve 7 maridos. Quem vai ser o marido dela lá no céu? Ele falou, epa, nenhum deles, porque vocês são semelhantes aos homens. E no céu, ninguém se dá por casamento. Então, querido, lá em Gênesis 6, não foi anjos que estavam se apaixonando pela filha dos homens. Não, não, não. Os filhos de Deus eram os descendentes de Enos, que invocava a Deus. Amém? E ele se apaixonou pela estratégia dos homens. E foram criados gigantes. Amém, querido? Então tudo que o homem cria se transforma no Frankenstein. Porque o homem quer pegar a visão da igreja A, a visão da igreja B, da igreja C. E quando você vê, querido, me perdoa, a igreja está construída de prótese. Amém? Tem movimento, funciona, mas não tem vida. Prótese é isso. Você pode correr, você pode pular, mas não tem a vida da cabeça, que é Cristo. Então, uma igreja, para andar sobre revelação, ela não pode ter prótese. Tira a prótese da igreja revelada. Por quê? Porque a igreja que anda por revelação é uma igreja que está dentro do secreto. E quando eu estou em secreto, eu estou pegando de Deus, arrancando do Espírito do meu Pai, aquilo que Ele me chamou para ser. A história, o propósito, os dias que Deus escreveu para a minha vida, Ele está no meu secreto, entre eu e meu Pai. E aí? Então, querido, Pedro, quando ele teve essa revelação, Jesus disse para ele, epa, Pedrão, tu és Simão, filho de Jonas, e sobre, ó que lindo, e sobre o quê? E sobre essa pedra, qual a pedra da revelação? Qual é a pedra da revelação? Cristo. Então a igreja que anda em revelação, querido, ela é Cristo. Por isso que alguém que anda por revelação, irmãos, as portas do inferno nunca vai prevalecer. Nunca vai prevalecer as portas do inferno. Por quê, pastor? Porque a verdadeira igreja orgânica é a igreja, um organismo vivo, sendo manifesto por Deus, pelo Pai que o criou. Então, por exemplo, quem é banana no corpo vai dar banana. Amém, querido? Quem é mamão vai dar mamão. Por quê? Porque Deus vai colocar cada um no seu devido lugar. É aquilo que está lá em Efésios capítulo 4. Apóstolo no lugar de apóstolo, profeta no lugar do profeta, evangelista no lugar de evangelista, pastor no lugar de pastor, mestre no lugar de ser mestre. Então, querido, o tempo de sermos igreja é o tempo onde você vai ser revelado em Deus. Amém, querido? Por isso que o homem, querido, não sabe nada a teu respeito. Porque você não foi gerado num homem, você foi gerado em Deus. Amém, querido? Você foi revelado em Deus. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus, boa noite, Gu. Lindão. E aí, irmãos? Então eu preciso ouvir de Deus. E o que é que Deus deixou para que eu e você pudesse ouvir dele? A oração em outras línguas. Pastor, quem pode orar em línguas? Todos. Desde quando você aceitou Cristo, você recebe tudo que Cristo é. E orar em línguas tem técnica? Não. Orar em línguas é fé. Você que está aí agora, se você quiser orar em outras línguas, você pode. O que é que vai te proibir de você orar em outras línguas? A tua alma e a tua carne. São essas duas vozes que você tem que parar. A obra da carne é a incredulidade. Você pode ver, de repente, você recebeu uma palavra de Deus, Deus colocou uma fé tão grande no seu coração para você fazer algo ou produzir algo. Só que quando você para, a carne vai te chamar para fazer conta. Por quê, querido? Porque quando você começa a fazer conta, você está olhando para a tua capacidade. Amém? E a tua capacidade, em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 3 em diante, diz que até a minha capacidade e a sua vem de Deus. Então todo mundo que faça matemática para querer realizar algo que Deus colocou no teu coração, querido, você está acreditando em você. Quantas pessoas, essa galera toda que está me ouvindo aí, quantos sonhos Deus colocou no seu coração e não está realizado? Por quê? Porque você está olhando para você. Amém, querido? Você está olhando para a tua capacidade. E Deus quer te levar para dele. A capacidade de Deus, querido, é infinita, é a própria fé. E a fé é Cristo. Irmãos, preste atenção agora. Se não fosse Deus cuidando do planeta Terra, essa loucura que os homens, irmãos, eu tenho dó dos homens. Porque para Deus não tem direita nem esquerda. Todos são filhos. Amém? E o homem agora entrou em caos.
E aí, querido, se Deus não estivesse cuidando desse planeta, irmãos, me perdoa, você acha, se não fosse Deus cuidando desse planeta Terra, da nação inteira, você acha que o homem não teria destruído isso? Não teria acionado uma bomba atômica? Você acha que não? E por que o homem não faz isso? Porque a Bíblia diz, querido, se o Senhor não cuidar da cidade, do planeta, do país, em vão, querido, trabalha aqueles que tentam cuidar. Irmãos, o mundo inteiro agora está fora de controle, na mão do homem, mas está no controle de Deus. Por isso que está todo mundo em choque, porque tudo que o homem descontrolou. Entenda, irmão, você sabe por que a justiça de Deus está no planeta? Porque hoje em dia, presta atenção, Deus deixou a injustiça dos homens ser exposta. Porque a justiça de Deus só pode reinar onde há injustiça. Então tudo que o homem faz, o homem é injusto. E a gente quer acusar um ao outro. Nós somos injustos, irmãos. Nós fazemos tudo por competição. Olha para você, olha para dentro de você. Olha para dentro de você. Amém? Por que as pessoas sofrem? Por que as pessoas sofrem? Porque elas, querido, querem viver em uma competição. Nós queremos viver numa cadeia alimentar. É sempre querendo destruir um ao outro para se obter vitórias. Amém, querido? E a maior vitória, querido, é quando você começa a olhar para dentro de você, querido. Entenda. E você não precisa das coisas para ser realizada nessa terra. Não que é pecado você ter as coisas. Mas entenda, as coisas nunca vão te encher. Me perdoa. Vamos falar da gente jovem. Meu sonho jovem, querido. Por exemplo, eu curto muito coisa antiga. Um dia eu queria ter um Fusca, uma Fusca. Quem não sonhou ter um Fusca? E quando eu tive o Fusca, querido, não completou aquilo que era o vazio aqui dentro. E aí outras coisas que Deus foi me dando. E aí, querido, quando foi que eu fui completo? Quando eu descobri quem era Cristo para mim. Irmãos, Cristo não é religião. Amém? Você está aí comigo? Jesus é um estilo de vida. Jesus é a vida. Então eu quero te dizer, irmãos, para você ser mudado, conversa com Ele. Em primeiro lugar, você tem que aceitar na sua vida, porque a palavra de Deus, querida, é que nos garante isso. Lá em Romanos capítulo 10, disse que com a tua boca, você confessar, mas crer no seu coração que Jesus é Senhor e Salvador da sua vida, você está salvo. E agora a tua transformação é de dentro para fora, não são os homens, não é uma roupa. Não é uma pintura, não é um corte de cabelo, não é um vestimento que vai te transformar. Deus vai te transformar você de dentro para fora. A transformação de Deus é no coração. A metanoia, a transformação, a metamorfose que Deus faz no homem é o coração. É um homem que era triste, é um homem que foi abandonado por um pai, é os filhos que não foi criado pelo pai, é alguém que destruiu um casamento, acabou, é alguém que foi preso e por injustiça, foi alguém que perdeu um ente querido. Então, essas coisas da vida, querido, vão galgando coisas, lugares em nossos corações que a gente deixou de viver. Amém? E só tem uma maneira de eu viver essa vida plena em Deus, é quando eu olho para dentro. Amém, querido? Ninguém tem o direito, querido, de proibir você de olhar para Cristo. Amém? Eu quero te dar um conselho como um irmão. Amém? Olhe para Cristo. Você que está aí. De repente você está aí agora, você pode fazer essa oração e você saber que você já é salvo. E aí, querido, você precisa o quê? Tá comendo da palavra de Deus, porque o que você está ouvindo agora te alimenta. Aí você diz, mas que aqui na Bahia me chama de bogueira, essa galera de São Paulo aí é Bahia. Como é essa oração? É simples, de Jesus. Eu reconheço que o Senhor morreu naquela cruz, derramou teu sangue por mim. Então, Pai, eu confesso que o Senhor é Senhor e Salvador da minha vida. Escreve meu nome no livro da vida. E fala para ele, Pai, o que está em mim que não te agrada, me ajuda a mudar. Pronto, irmão, é essa oração. E aí, querido, todo dia você começa a conversar com Ele. Aí você conversa com Cristo. Diz, Pai, eu estou triste. Fulano me machucou, Senhor, mas eu também já machuquei. E aí você vai conversando, irmãos. Jesus gosta de você ser sincero com Ele. Amém, querido? Por isso, uma das coisas que eu aprendi no Evangelho foi de eu conhecer eu mesmo por dentro. Amém? E quando você conhece você mesmo por dentro, deixa eu dar uma olhada aqui para mim não avançar o horário. Você começa a descobrir o quanto eu e você precisamos de Deus.
Porque, querido, tem gente que ele não quer saber de Cristo, porque apresentaram para ele um Cristo que não te ama. Amém? Entenda agora, Cristo te ama da maneira que você é. Ele só não aceita você viver sua vida da maneira que você quer. Então eu estou te dizendo algo muito simples. Todos nós sabemos, irmãos, o que agrada a Deus. Todos nós sabemos. E às vezes a gente não quer assumir a necessidade que nós temos dele. E nós queremos culpar as pessoas. Ah, para eu ir para a igreja, ser igual fulano, fanático. Irmãos, mas a igreja é você. A igreja é você. Tem hora que eu e você queremos criticar, querido. Tem hora que você já aceitou Cristo. E tem hora que quer envergonhar eu e você é porque um dia eu abri a boca, eu estou falando eu abri a boca e disse, nunca vou ser cristão. Nunca eu quero esse Cristo, esse povo chato, não quero saber de Jesus. Amém, querido? Mas quando foi um dia eu deparei com ele numa televisão. E aí, irmãos, eu fui impactado por alguém que eu não conhecia e eu falava que eu não queria. E hoje eu estou dizendo para você, foi a melhor escolha da minha vida. Você entendeu, cara? Irmãos, brother, é uma alegria. Não tem palavras. Então, quem é Jesus, pastor Bahia? Jesus é a tua própria vida, irmãos. Ele está aí dentro. Deus não amou a igreja, Deus amou o mundo. Tá alguém ali dizendo, ó, eu disse que gritavam muito. Entendeu? E aí, como o irmão colocou ali, e nós, irmão, como a gente gritava nas loucuras, nas baladas, né? Nós gritava. E aí, entendeu? Então cada um de nós queria apresentar algo, por exemplo, andar com essa saia até o tornozelo, não vou para a igreja. Sempre a gente, cara. Ah, irmãos, mas entende, se os irmãos amam andar de terno, cara, nós temos que respeitá-los. Pô, amém, queridos? Eles gostam de viver assim, amém. E eles também vão me respeitar, eu ando à vontade. Porque eu creio numa transformação de dentro para fora. Irmãos, eu vou falar um negócio muito sério. Uma das coisas que você precisa descobrir quem é você, é quando você olha para dentro, você conhece os desejos que ainda há em você. Amém, querido? Tudo aquilo que você deseja é reino em você ainda. Uau! Sim, sim, sim. Amém? Tá aí comigo? É o Éder, amém, é verdade. Você tá aí comigo agora? Então eu quero trocar uma ideia com você agora. Tudo aquilo que você deseja é Senhor na sua vida. Amém, querido? E aí, querido, as pessoas ficam presas no exterior. Enquanto a caixa preta de quem Deus conhece, quem você é o coração. E aí? Você tá aí comigo? Então, querido, tudo aquilo que eu desejo ainda é Senhor na minha vida. Se eu não desejar a eternidade, o que governa a minha vida são a carne. Então você tem que ter muito cuidado com aquilo que você está desejando, porque aquilo que você deseja te torna Senhor. Jesus disse que o que você olhar, ele pegou a mulher como modelo, né? Mas isso é o geral. Se você olhar para uma mulher no seu coração e desejar, você já cometeu adultério com ela. Amém, querido? Então, um segredo de você descobrir quem te guia são os desejos. Entendeu, querido? Irmãos, um casamento, o que nos une, irmãos, não é um papel. Tem muita gente hoje em dia que está unido pelo papel, mas nenhum deseja mais o outro. Então, diante de Deus, você precisa ser transformado, porque não há casamento. Porque um casamento, querido, só existe enquanto há desejo um pelo outro. Enquanto eu desejo a minha mulher, eu sou casado com ela, porque aquilo que eu desejo, eu me torno. Amém, querido? Aquilo que eu desejo, eu me torno. Então, se você não deseja seu marido e eu não desejo a minha mulher, não há casamento. Você precisa, querido, averiguar isso dentro de você. E aí? Porque você pode viver 50 anos unido por um papel e nunca ter deixado Deus governar a sua vida. E isso é no geral. Até a tua vida com Deus tem que haver em nós o desejo de estarmos nele. Amém, querido? Ele tem que ser o meu desejo e eu ser o desejo de estar com ele.
Por isso que a igreja precisa dar por revelação. E toda igreja que é revelada, querido, quem revela ela é Deus. Porque existe uma graça natural que as pessoas não respeitam, irmãos. O povo acha que o diabo tem. Não, querido, a única coisa que o diabo tem é mentira. Até o inferno, querido, é uma cadeia que quem fez foi Deus pro diabo. A única coisa que o diabo tem que é dele é a mentira. E o lago de fogo. Mas o restante não. E aí? Amém, queridos? Existe uma graça natural governando você. E aí, irmãos? Então, a caixa preta de você conhecer quem é você, você precisa descobrir o que você tem desejado. E aí, irmãos? Amém? Porque tudo que eu desejo me governa. Boa noite, Alex, guerreiro. E aí? Então, irmãos, Jesus é maravilhoso, brother. Jesus é tudo, irmãos. Então, cara, Jesus nunca foi uma religião. Jesus veio quebrar a hipocrisia. Por isso, cara, que a igreja ela precisa ser revelada. Por quê, pastor? Porque todo mundo que é revelado pelo Pai, por Deus. E aonde você é revelado, você carrega uma verdade para aquela pessoa ou local que você foi revelado. Por isso que a igreja, que ela é guiada pelo Espírito, a oração do Espírito é oração em outras línguas. Então, para eu orar em outras línguas, só tem um currículo. Eu aceito o Cristo, eu já posso sair orando. Acabou. Porque quando eu recebo Cristo, eu faço oração, ele entrou, querido, eu sou ele, eu sou ele e ele é eu. Por que o homem não consegue ser Cristo? Porque o homem tem a mentalidade e os olhos do erro do homem. Então, quando você aceita Cristo, para Cristo você não tem mais erro. Você já é perfeito nele. Então, quando eu olho para Cristo, eu me torno perfeito por fé. Porque o elo da perfeição do Evangelho é o amor. Amém? O elo da perfeição é o amor. E aí? Qual é o amor? O amor ágape. Só que o amor ágape, ele não vive de sentimento, ele vive de atitude. Amém? Você diz para Deus, eu sou inimigo de alguém. Deus vai te dizer, ama. Não tem sentimento. Eu não ando com... Deus disse, não, cara. Não tem sentimento o amor ágape. Porque todo mundo que tem sentimento, ele tem direitos. E aí você também, todo mundo que é guiado por sentimento, irmão, que ele tem direito, ele é governado pelo eu dele. Ó que lindo. E o amor ágape, ó que louco. O amor ágape só pode ter vida numa revelação. Porque toda revelação que provém da minha vida, eu não recebi dos homens. E tudo aquilo que você tem medo, preste atenção, só pode ser lançado fora ter uma revelação no teu interior. Por isso que quem ora em línguas é edificado. Então, quando eu sou edificado no amor ágape. Por isso que a Bíblia diz que o amor lança fora todo o medo. Então, quando você se torna a igreja da revelação, o medo, querido, não te para mais. O medo de liberar perdão, o medo de amar, o medo de dar outra face, o medo de andar a segunda milha. Você está aí comigo? Você não tem mais medo de morrer. Por quê? Porque quem está em Cristo jamais morrerá. Agora é o estágio para que você viva com Ele. E aí, queridos? E aí, irmãos? Então, cara, a igreja que Cristo espera guiar essa igreja é a igreja que conhece Cristo pela revelação de quem Cristo é na sua vida. Amém, irmãos? Então, o orar em línguas abre portas. Quais são essas portas, pastor? Que a oração em outras línguas abre. Amém? Você está aí comigo? Você está aí comigo? Você está aí comigo, irmãos? Então, quando eu vou orando em outras línguas, abre-se uma comporta no meu espírito da alegria. Eu continuo orando em línguas. Abre-se uma comporta da paz, eu continuo orando em línguas, abre-se uma comporta da longanimidade, e aí, querido, eu vou sendo, presta atenção, eu vou sendo construído nos frutos, não, no fruto do Espírito. O fruto do Espírito é Cristo, e dentro do fruto do Espírito eu tenho tudo que Cristo tem, amém? Por que o fruto do Espírito é Cristo?
porque ele é a árvore da vida. Uau! Então Eva não tinha que comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ela tinha que comer da árvore do fruto da vida. Aleluia! Amém, Alex? Tamo junto. E aí, irmãos? Então, Cristo é o fruto do Espírito. Então, quando eu como Cristo, abre-se no meu espírito. Por isso nós temos que ser edificados. Por isso nós somos pedras vivas. Porque, querido, quando eu me entrego na oração em outras línguas, eu tô aqui, ó. O Espírito Santo pega meu espírito e traz essa oração. E aí o povo diz, mas eu oro com a mente. Eu vou te mostrar na Bíblia agora qual é a chave que Jesus deu para a igreja. Presta atenção. Mateus 16, 19, ele diz assim: eu darei a ti as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra haverá sido ligado no céu, e o que desligar na terra será desligado no céu. Haverá sido desligado no céu. Então, peraí. Deus, presta atenção, ele lê todos os seus pensamentos. E aí, Chico, boa noite, meu irmão, meu amigo. Te amo, cara. Chico, você sabe, você é um cara especial na minha vida. Passamos muitos anos juntos aí em São Paulo e Itapevi. Grande amigo, grande irmão. Amém? Então, querido, uma das chaves que Deus nos deu para ligarmos tudo aqui na terra é a palavra. Então, eu quero falar algo para você agora. O poder da vida sobre sua vida, olha que lindo, irmãos, ó. O poder da vida sobre a vida que você quer viver não está mais em Deus, ele já te deu. Amém, querido? Então, a vida que você quer viver, você precisa falar. Porque a vida só tem vida falando. Olha que lindo. A vida só tem vida falando. Por quê? Porque a vida de Cristo é produzida, presta atenção, a vida de Cristo é produzida por fé. Porque o espírito de fé é Cristo. O que eu estou falando está em 2 Coríntios 4,13. Está escrito, crie, por isso falei, e com esse mesmo espírito de fé, nós cremos e também falamos. Então tá aí outra prática espiritual, a confissão da palavra. Então entenda, a vida que você sonha viver, a autoridade está na sua boca. Então, querido, o que você fala é o que você crê. Você quer mudar a sua vida? O que você tem liberado sobre você mesmo? Hã? Então, irmãos, nunca acorda pela manhã e diz que sua vida está difícil. Se a Karen falar que você está com enfermidade, entenda, o quadro clínico do natural pode haver em você uma enfermidade, mas no meu espírito eu posso liberar uma palavra de cura. O que é isso, pastor? Isso vai entrando e eu vou crendo na minha cura. E quando eu vou crendo na minha cura, vai criando no meu espírito o antídoto desta cura. E quando é que eu me torno curado? É quando a minha alma lê a cura no meu espírito e manifesta na carne. Amém? Porque toda enfermidade está na carne, não está na alma. Amém, irmãos? Toda enfermidade está na tua carne, não está na tua alma. Amém? A tua alma, ela manifesta o que está na carne ou está no espírito. Então entenda, quando você gosta de alguém, de um cantor, quando você compra o CD dele, é porque você quer ouvir o que ele está falando. Amém, querido? Amém? Amém? Então entenda. O que ele cantou foi o que foi produzido na alma. A alma é a expressão, ó que louco, a alma é a expressão invisível do próprio Deus. Vocês agora não estão me vendo, vocês agora estão me ouvindo. Então a minha voz é a minha alma. Então quando eu libero uma palavra, amém, querido, sai a palavra do meu espírito casado com a minha alma. Agora, ó que lindo, quando eu falo o que é natural, a minha voz sai casada com o espírito do homem, que conhece do homem. Então, querido, para você mudar a sua vida, você não pode falar o que você conhece de você. Você tem que falar o que você conhece de Cristo. Por isso que Cristo diz, lá em Mateus, amém, querido? Se eu não me engano, eu acho que é o 26 ou 46, que ele diz assim: porém o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Amém, irmãos? Por quê? Quando você fala algo de Deus, o seu espírito vai imediatamente para aquele lugar, mas a tua alma não vai. Amém, querido? Pastor, e como que eu levo a minha alma para o lugar do espírito?
na palavra profética. Eu vou falando e vou me tornando. Você está aí comigo, querido? Então, o poder da vida e da morte não está mais em Deus, já está nos filhos. Por isso que Jesus, quando ele morre, ressuscita. No capítulo de número 28, a partir do 16, que ele diz: foi-me dado autoridade nos céus e na terra, e eu vos dou. Então, Deus já me deu autoridade. O mundo agora jaz do maligno. Mas qual é o mundo do maligno que João está falando? É o mundo do curso do mundo. É o mundo orientado pelos homens. Amém, querido? Então, olha que tremendo. Presta atenção. Para eu levar a minha alma para o lugar do Espírito, a minha alma só pode ir para lá por fé. Então, para eu falar fé, a minha alma precisa ouvir. E para eu falar algo da fé, eu preciso falar de Deus. Então, peraí, pastor, o que você está falando? Você tem que falar o que a Bíblia diz que você é. Porque se você falar o que a Bíblia diz que você é, a tua alma se torna e manifesta o que você é nele. Amém, irmãos? Então, é isso que a igreja precisa discernir. Mas para eu discernir, eu preciso estar no secreto. E quando eu vou para o secreto, eu preciso fechar as portas do quê? Do mundo dessas vozes. De quem? Da carne, que é a credulidade. E a alma? A alma é oscilante. A alma, a âncora da alma, irmãos, a âncora da alma é o Espírito. Amém, querido? A âncora da alma é o Espírito. Se teu Espírito não está ancorado no que é de Deus, a tua alma pode estar ancorada no teu Espírito no que é do homem. Amém, querido? E um Espírito ancorado em Deus, ser guiado no Espírito, é eu andar em revelação. Porque toda revelação é dada pelo Pai. Amém? Quando Jesus interroga Pedro, quem diz que eu sou? Amém? Que Jesus viu que Pedro teve a revelação, ele disse, não foi carne nem sangue, foi meu Pai. Então Deus quer manifestar os filhos. Então você que quer mudar a sua história de vida, começa a falar. Amém, querido? Para de enxergar agora quem você é e começa a falar quem você é em Cristo. Então, querido, você é o que a Bíblia diz que você é. Isaías 53 já aconteceu. Não é mais profético. Amém? Ele já levou sobre si. Você está aí comigo? Isaías 53 ele já levou. 2 Coríntios 12, ou 8, 12, do 9 em diante, ele já se fez pobre para que eu e você fosse rico. Primeiro lugar, a igreja tem que assumir uma prosperidade para depois vir a riqueza. Aí as pessoas pegam primeiro a riqueza e esquecem de ser próspero. Pastor, que loucura. Sim, eu vou te explicar as duas coisas. A igreja, quando ela corre atrás da riqueza, ela se torna avarenta. Por quê, pastor? Porque tudo que é avarenta é idolatria. E tudo que é idolatria é senhor na minha vida. Então alguém que quer ser rico, ele é idólatra, ele é avarento. E alguém que quer ser próspero é diferente. Situação nenhuma te domina. Os ricos, ele tem amor ao dinheiro. Então essa situação te domina, você não é próspero. Amém, irmãos? E quem é próspero é quem circunstância nenhuma te para. Os ricos têm medo de ficar rico. Por quê? Porque o que eles têm numa sociedade é dado pela posse que ele possui, não pela pessoa que ele é. Então alguém, querido, que ele entenda, alguém que é conhecido numa sociedade, ele tem que ser conhecido pela prosperidade que ele é. Amém? E alguém que é conhecido pelo aquilo que ele possui, aí está o problema. Porque ele é rico. E ele, quando se faz de rico, ele se tornou avarento. E todo avarento é idólatra. E um pecado de espírito é idolatria. E todo mundo que é idólatra, ele provocou nele o pecado de idolatria, ele é um feiticeiro. Porque o que é ser um feiticeiro é ser um rebelde. E que é ser um rebelde é alguém que anda quebrando princípios do espírito. Então uma das coisas que a igreja tem que aprender é isso. Primeiro você tem que ser próspero. Aí depois você é rico. E para você descobrir essas coisas, você tem que ir para o secreto. E o secreto é oração em outras línguas. E para eu trazer a existência do que eu tirei do secreto para a minha vida, eu preciso falar confissão da palavra. Você está aí comigo? Confissão da palavra. Amém, irmãos? Queridos, ó, já vai dar meu tempo. Falta 2 minutos. Glória a Deus. Amém? Na quinta-feira estaremos aqui a partir das 20 horas. Que Deus abençoe você. Amém? Eu vou continuar falando dessa mesma palavra. Amém? E se Deus permitir. Amém? Me ajuda a divulgar. Entre lá no meu canal. Amém? Lá Café com Bahia.
dá seu like lá, se inscreva, amém? Eu oro pela vida de todos, que Deus abençoe vocês, minha irmã, minha esposa, o Val, todos, o Chico, todos vocês. Eu amo a vida de vocês, que Deus abençoe. Orem em línguas, por favor, amém? Tem alguém falando aqui, continua, amém? Eu vou continuar mais um pouco, eu vou encerrar essa e vou fazer de novo.